Minha garganta doendo, né? Já faz uns 15 dias, né? Então, se em algum momento eu tossir, tomar água aqui, tá bom? Os irmãos, por favor, me perdoem. Hoje nós estamos encerrando o mês, né, da família, o último domingo de maio. Nossas mensagens têm sido todas elas voltadas para a família, nosso bem, sem dúvida, nosso bem maior. Eu quero nesta noite pregar sobre um texto que esse texto fala muito ao meu coração. E o tema da mensagem desta noite, o segredo do sucesso na família. É óbvio, né, que nós temos aí muitas estratégias para termos uma família feliz, né? Mas eu quero usar de um texto para nós estarmos lendo, para nós estarmos meditando um pouquinho. Mas antes, eu também não posso deixar, né, de apresentar, porventura se tem algum visitante em nosso meio, né? Então, eu gostaria de estar apresentando. Desse lado direito aqui, por favor, tem alguém que nos visita? Só estou vendo ali, é o pai do pastor Mozart? Irmão Abner, seja bem-vindo. Obrigado. Viu? Que Deus abençoe. Estou muito feliz de vê-lo aqui conosco. Amém. Nesta noite. Tem mais alguém aqui? Não, aqui não tem mais. E aqui desse lado tem alguém que nos visita? Não? Minha vizinha. Sua vizinha. Como você se chama? Maria. Maria, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui, tá? Muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao 22. Jó, capítulo 1, de 12 a 22, 10 versículos nós estaremos lendo. Jó, capítulo 1, de 12 a 22. Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se
o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, me usa, Pai, como instrumento do Senhor. E nessa última noite, ó Deus, que nós comemoramos o mês da família, que o Senhor possa nutrir, ó Pai, o nosso espírito com a Tua palavra. Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Como que era a família de Jó? Como era Jó? Primeiro, meus irmãos, a Bíblia o destaca que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, e a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Então daí já dá para nós entendermos, né, o segredo do sucesso de Jó. Só dessas palavras que o próprio Deus testemunha dele, já dá para nós entendermos por que Jó era um homem de sucesso. Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto e principalmente Jó era um homem temente a Deus. Mas não é porque nós temos, meus irmãos, todos esses adjetivos. Só porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos tudo isso, que nós estaremos livres das ciladas do inimigo, das dificuldades dessa terra, dos problemas deste mundo. Então, muitas vezes, a priori, nós pensamos, olha, se eu confiar em Deus, olha, se eu for um bom crente, eu tenho certeza que a minha caminhada será mais fácil. Não será. Não será. Então eu quero dizer para você que está começando a conhecer nossa igreja, que tem intenção de se batizar, olha, agora eu estou na igreja, eu vou ficar firme, a minha caminhada vai ser mais leve. Talvez não. Você quer arrumar um problema para você, meu irmão? Quando você busca ser mais espiritual, quando você busca viver mais a palavra de Deus, quando você busca o Senhor mais em oração. Parece que muitas coisas se levantam contra nós. Mas que nós não venhamos a desistir de fazer o bem, de sermos servos leais ao Senhor, tementes ao Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que Jó era um homem de família, um exemplo de marido, um exemplo de esposo, de líder, daquele homem que cuidava do Senhor, que zelava do Senhor. Nós vemos o cuidado que ele tinha para com a sua família. A Bíblia diz que ele sacrificava ou levantava o holocausto ao Senhor pelos pecados que ainda os seus filhos não tinham cometido. Então nós vemos o tamanho cuidado, o tamanho do zelo que ele tinha para com a sua família. Mas isso nós vemos que não foi capaz de livrá-lo da mão do inimigo. Então, nós devemos nos esforçar, sim. Devemos ser servos leais, sim. Íntegros, sim. Mas não ficaremos isentos das dificuldades, dos problemas deste mundo. O que nós precisamos a cada dia é buscarmos mais e mais o Senhor. Então, nós vemos que Jó, ele tinha uma vida de sucesso, porque ele temia o Senhor. Com isso ele tinha cuidado com a sua família. E nós vemos então, meus irmãos, que o Senhor falou então para Satanás: olha, você pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele, a sua saúde. E há muitas vezes, meus irmãos, quem critica, né, a esposa de Jó. Há
quem fala mal da esposa de Jó. Mas será que você, vendo a situação do seu marido aqui, será que você vendo a situação do que estava acontecendo, será que você não diria o mesmo que ela disse? Porque teve uma hora que ela disse: Jó, alguma coisa você fez para Deus, amaldiçoe esse seu Deus e morra. Mas mesmo assim, ele respondeu para ela: mulher, como loucas falar. Mas talvez a gente crucifique essa mulher, dizendo para essa mulher: olha, essa mulher, o que tinha de Jó, que era um homem de Deus, essa mulher, não, meus irmãos. Aquela mulher era humana, aquela mulher amava o marido dela, e ela vê agora o marido naquela situação. Então nós vemos, meus irmãos, primeiro que o segredo do sucesso está em temer a Deus em todas as circunstâncias, de louvar a Deus, de adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. Que nós, nas nossas casas, que tanto o bem que o Senhor nos dá, ou muitas vezes o mal que nos assola, que contudo, que nós possamos glorificar o nome de Jesus. Sermos fiéis, estarmos alegres nos nossos lares, quando tudo está indo de vento e popa, é muito bom. O amor perdura, o amor cresce. Difícil, meus irmãos, é nós conseguirmos erguer este amor, nutrir este amor, quando as coisas vão de mal a pior. A única solução que nós temos é quando nós, de fato, entregamos as nossas vidas no altar do Senhor. Domingo passado eu disse aos irmãos que a única maneira que ameniza a nossa dor em algum momento, a única coisa que conforta a nossa dor em algumas circunstâncias da vida, e mesmo que 100%, do que está acontecendo comigo, eu tenho culpa, mesmo assim, eu devo crer que foi a vontade de Deus. Ainda que nós não entendamos muitas vezes, ainda que não haja entendimento, contudo, eu tenho que aceitar a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Mas é uma catástrofe. Será que Deus está na morte? Será que Deus está no prejuízo? Será que Deus está na doença? Se alguém perguntar para mim o que aconteceu na vida do irmão Plínio, Deus consentiu que isso acontecesse? Sim, porque Deus é soberano. Mas contudo, tudo que acontece nas nossas vidas é para a honra, é para a glória do Senhor. Não importa, meus irmãos, nós vemos aqui que não importava o que Jó estava passando. E olha, o que ele estava passando era ruim, inóspito, mas contudo ele estava dizendo: é do Senhor e eu preciso aceitar isso. E levava os outros a crer que Deus estava na frente. O único problema de Jó, ele queria descobrir o que ele fez, o que será que eu fiz para estar acontecendo isso. E a sua vida estava, aos olhos humanos, de mal a pior. Meus irmãos, você quer ver a inveja estampada nos olhos das pessoas? Diga que você é feliz no seu casamento, espere a reação das pessoas. Diga que você está indo bem na empresa onde você trabalha, para você ver a reação das pessoas. As pessoas muitas vezes elas se comprazem muito mais na derrota do que de fato na vitória. Mas aquele mesmo que se alegra com a gente na derrota é aquele mesmo que se alegra com a gente na vitória. O salmista diz que o Senhor é o mesmo que nos ergue, mas Ele também é o mesmo que nos abate. Mas contudo, é o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos,
nós vemos então o zelo que Jó tinha. O seu sucesso vinha desse zelo. O seu sucesso vinha desse cuidado que ele tinha. Nós vemos, meus irmãos, que a cada momento vinha uma pessoa e dizia: olha, sua casa, olha, seus filhos, olha, seus bois, e ele vendo tudo sendo destruído, né? Com os seus próprios olhos, com os testemunhos. E o que sustentava ele? Deus. Deus era o seu sustento. Era Deus que sustentava ele. E ele tinha aquele zelo, aquele cuidado para com Deus. Nossas famílias só terão sucesso diante do Senhor quando cada um de nós tivermos, implantarmos, e cada um de nós executarmos a nossa função dentro de casa. O pai, ele é o pai, a esposa é a esposa, os filhos são os filhos. Então, cada um executando o seu papel, pode ter certeza que nós teremos lares de sucesso dentro das nossas igrejas. Às vezes nós temos o costume de falarmos assim: aquela igreja não cresce, aquela igreja é assim, aquela igreja é assada. A igreja é o espelho, a igreja é o retrato das famílias. E tem pessoas que acreditam que o líder da igreja tem que cuidar dos filhos. Às vezes joga essa responsabilidade para os líderes da igreja, de cuidar dos filhos. O papel da igreja, o papel do pastor, o papel dos líderes é ensinar. Educar os filhos ficou para os pais. Educar os filhos não ficou para a escola, não. Tem muitos pais que pegam os filhos, colocam lá na escola e falam: toma aí, como se fosse a responsabilidade deles, né? Educar os filhos. Não, responsabilidade da escola, responsabilidade da igreja é ensinar, educar, ficou para os pais. Então a nossa igreja, as igrejas são reflexos, meus irmãos, dos nossos lares. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite: como está o seu lar? Como está a sua casa? Marido, como você tem administrado, como você tem feito o seu papel do marido, do esposo? Você tem nutrido a sua esposa nas necessidades que ela tem tido? Esposa, tem amado o seu marido? Filhos, tem se sujeitado à autoridade dos pais? Então, meus irmãos, nós tememos ao Senhor, nós somos obedientes ao Senhor, a nossa família também será obediente a Deus e a nós também. Sempre digo lá na minha casa, agora tem uma lá na faculdade, sempre digo: eu não quero uma doutora, eu não quero uma juíza, eu não quero filhos prósperos, riquíssimos, se os mesmos não estiverem na casa do Senhor. Toda a riqueza, todo doutorado, toda a inteligência, toda a sabedoria cai por terra quando nós temos dúvida: será que quando meu filho, minha filha morrer, para onde ela vai? Para onde eles irão? E aí não cabe a nós a responsabilidade de julgá-los. Que os nossos filhos possam servir o Deus que nós servimos. Que os nossos filhos possam olhar para nós e ver a alegria de nós servirmos a esse Deus maravilhoso. Como é importante isso. E nós vemos, meus irmãos, já caminhando aí para o final. E ele, depois de passar por toda essa dificuldade, por todo esse prejuízo, por toda a doença, ele diz assim: olha,
Passando por isso, ele diz, olha, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu não tenho nada, quem me deu foi Deus, e se Ele quiser eu continuarei tendo, caso contrário, tudo é dele, tudo é do Senhor. Aleluia. Eu certa vez vi um slogan no vidro traseiro do carro, né? E o slogan estava escrito o seguinte: vim para este mundo careca e sem dente, o que eu ganhar é lucro, né? E tem um fundo de verdade isso, meus irmãos. Tudo que nós conquistamos aqui neste mundo é lucro, porque viemos sem nada e vamos voltar sem nada também. A única coisa que nós ganhamos foi a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E essa nada vai tirar da gente. Ninguém, nenhum bem você vai levar. Nada você vai levar, né? Nada. Apenas quando nós chegarmos nos céus, se Jesus perguntar-nos, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O que você vai responder? Se você for barrado lá na porta do céu, a conjectura, e o Senhor perguntar para você, por que eu devo deixar você entrar no céu? Você vai dizer assim, foi promessa do Senhor na minha vida. É por isso que eu devo entrar. Porque o Senhor garantiu. Foi promessa sua. Foi as obras que eu fiz, o dinheiro que eu tive, nada disso. Nós não somos daqui, meus irmãos. Nós vamos deixar tudo aqui. Cada dia que passa, nós temos visto, ouvido e testemunhado que nós não somos daqui. Tudo vai ficar aqui. Não se apegue nas coisas, não. Porque essas coisas ficarão. Às vezes nós se apegamos nas coisas daqui e tudo isso vai ficar aqui. A única coisa que não ficará aqui será a nossa alma e o nosso espírito, que voltará para o Senhor, ao qual nos deu. E a palavra do Senhor diz que o dia que eu estiver ausente nesse corpo, eu direi, Senhor, eu estou presente aqui. Ausente no corpo, presente no porvir. O meu primeiro ministério, o seu primeiro ministério, deve ser a sua casa, deve ser a sua família, deve ser a cada dia nutrir a sua família desse amor, dessa autoridade que vem do Senhor. Versículo 22, ele diz assim, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Não culpou o Senhor. Por que ele não culpou o Senhor? Ele poderia ter falado, Senhor, você me deu e me tirou. O Senhor me deu tanta riqueza, eu não posso desfrutar. Porque ele tinha, meus irmãos, a consciência que nada era dele e que tudo era de Deus. Que nada era dele, tudo era de Deus. Às vezes a gente se apega, né? Às vezes eu tenho o costume de... Teve um dia que eu disse isso, né? Um irmão me chamou. Uma das maneiras de nós demonstrarmos que nós vivemos na dependência do Senhor é quando nós somos desapegados ao dinheiro. É uma das maneiras que nós demonstramos, né, que vivemos na dependência do Senhor, na dependência de Deus. Nós somos desapegados às coisas daqui. Não, com isso eu não quero dizer que você não possa ter uma boa roupa, uma boa casa, não é isso. Mas que sejamos desapegados dessas coisas da terra. Que sejamos apegados ao Senhor. Jó lhe abre o seu coração e diz assim, olha, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Certa vez, eu tinha uma prima, que ela também faleceu, né? E ela vacinou o filho dela, recém-nascido, se chamava Lucas, o menino. E ela vacinou o menino, não sei qual foi a vacina, e o menino estava resfriado, né?
E depois que ele tomou a vacina, depois de horas ele veio a falecer. Depois foi dito que foi por causa da vacina. Né? E aquele menino era fruto de oração, aquele menino era fruto do amor da minha prima e do meu primo. E com 3 meses, né, e poucas horas, aquele menino veio falecer. E eu me lembro como se fosse hoje, eu ainda era adolescente, e a primeira coroa que ela mandou fazer e colocou lá na frente do templo, ali do lado do caixão, foi justamente esse versículo, né? No sair do ventre da minha mãe, no partirei, o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Como é difícil louvar ao Senhor, né? Quando nós perdemos algo que a gente tanto ama, que a gente tanto lutou para conquistar. Como entender isso se não for? É da sua vontade, Senhor. O Senhor quis assim. Como não entender se não for assim? Me explica. Não tem como nós entendermos. Né? Mas Jó, então, em todos os momentos da sua vida, em todas as dificuldades aqui, nesse capítulo, nesse texto diz, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então, muitas vezes, meus irmãos, acontecem certas coisas na nossa família. Às vezes, dentro da nossa família, alguém às vezes serve como escândalo, às vezes alguém é escândalo, às vezes alguém leva a tomar prejuízo, às vezes acontece alguma coisa, né? E ao invés de nós nos reunirmos para arrumar uma solução, o que a gente faz? Se você não tivesse feito isso, se você não tivesse feito aquilo, olha, assim seria. E agora? Como? Meus irmãos, nosso Deus é Deus de solução. Não devemos se apegar a prejuízos, a isso, aquilo e aquilo outro. O que nós devemos fazer? Levanta a cabeça, confia em Deus e vamos seguir. Porque nu nós iremos, nu voltaremos. Mas esse voltar não é voltar à terra, mas é voltar à presença de onde nós saímos, do próprio Deus. Que as nossas famílias sejam famílias benditas no Senhor. Que as nossas famílias possam alegrar o coração do nosso Deus. Qualquer dia aqui nós vamos fazer o culto das chaves. Né, pastor? Que isso agora? Então, se não ficou ninguém na sua casa, você vai trazer a sua chave. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma coisa mais gostosa, nós fecharmos a nossa casa sabendo que todos estão aonde? Na casa do Senhor, louvando o Senhor. E quando chegar em casa, né? Crente tem um problema, pastor. Crente tem muito sonho, revelação e visão de domingo para segunda, porque chega tarde da igreja, come daquele jeito, né? Enche a barriga, depois fala, olha, Deus falou nada, meus irmãos, a barriga estava cheia, né? É pizza, é esfirra, é isso, é aquilo, outro, né? Olha, tive uma revelação, não teve nada, quase morri. Tanto, mas louvado seja o nosso Deus, quando nós podemos olhar para o lado e vermos os nossos junto com a gente. Então o segredo do sucesso está em temer ao Senhor, confiar no Senhor, em zelar da nossa família, das nossas coisas. E nós vemos então que em tudo Jó não atribuiu mal nenhum ao nosso Deus. Muito pelo contrário, ele entendeu que tudo que aconteceu na sua vida, Deus estava no controle. Olha o que diz Jó no versículo 42. Quero ler o versículo 1 que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas,
e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha o que ele disse. Olha o que ele respondeu. Então Jó respondeu ao Senhor, já no finalzinho da sua angústia. Ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que tudo podes, todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, o que tinha que acontecer, iria acontecer, pronto, e acabou. Nós vemos também, meus irmãos, no último versículo, número 12, ele diz, versículo 16, ele diz assim: depois disso, Deus reconstituiu a vida novamente de Jó. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu os seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Então nós vemos, meus irmãos, que o mesmo Deus que nos leva ao deserto é o mesmo Deus que nos tira do deserto. O mesmo Deus que muitas vezes nos abate é o mesmo Deus que nos ergue. Mas bendito seja Deus, bendito seja o Senhor que faz isso. Que você nesta noite possa chegar na sua casa, que você possa falar para os seus: quero buscar mais o Senhor, quero me quebrantar mais diante do Senhor. Se for possível, pai, peça perdão à esposa, peça perdão ao marido, filhos, que seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de gratidão, que seja uma noite de amor, que seja uma noite de zelo, que contudo você possa temer ao Senhor. Que louvado seja o nome do nosso Deus. Uma das coisas que mais marcam a vida de Jó foi que em nenhum momento ele atribuiu culpa a ninguém, e muito menos a Deus. E ele descobriu mais tarde que em nenhum momento Deus o abandonou. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu, ó Pai, que algumas coisas acontecessem na minha vida, para que mais tarde eu pudesse entender que o Senhor está no controle da mesma. Que nós, ó Pai, como servos do Senhor, possamos a cada dia, meu Deus, unirmos no Senhor as nossas famílias, ó Pai. Que nós possamos crer, ó Deus, que se não for o Senhor que está ao nosso lado, ó Pai, o que seria de nós, ó Deus? Nós possamos a cada dia te servir. Muitas vezes, ó Pai, nós até comparamos as nossas famílias, esposo, esposa, filhos, comparamos com os outros, mas foi essa família que o Senhor nos deu, e a nossa responsabilidade é cuidar da mesma. Não importa, ó Pai, se estão na igreja, se não estão na igreja, que nós possamos, ó Pai, amá-los em qualquer circunstância, ó Pai. Possamos ser igual a Jó, Senhor. Que em todos os momentos nós possamos crer que o Senhor está no controle das nossas vidas. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.